seguindo a legislação brasileira. A legislação brasileira é clara. Nessa região norte do Brasil, só pode ser utilizado pelos agricultores 20% do seu território, do que ele tem como propriedade dele. Alguns setores podem achar que é muito usar 20% da propriedade, mas, se você olhar, é uma penalidade muito grande. Você imagina que, trazendo para a área urbana, se você tem um hotel que tenha 100 apartamentos, e aí, um determinado dia, a legislação fala assim, agora você fecha 80 e sobreviva só com 20. E todas as despesas desse hotel têm que ser mantidas, manutenção e tudo mais. Então, é uma penalidade muito grande para o setor agrícola brasileiro. Não só sobre a floresta, mas no cerrado, 35% deve ser mantido. E no sul, 20% das propriedades têm que ser mantidas também em reserva. Então, essa é uma política que o governo brasileiro, a sociedade brasileira adotaram anos atrás, e eu não estou aqui a discutir ela, eu só estou dizendo que, diferente do que acontece no resto do mundo, que eles não têm esse tipo de política, eles não têm esse custo. Então, imagina uma propriedade aqui em São Paulo, qualquer lugar de São Paulo, ou de Mato Grosso, qualquer lugar, que tem as suas reservas dentro dos limites da propriedade. E você deixa de utilizar 20%, ou, se for lá no norte, deixa de utilizar 80% dessa propriedade, onde você tem toda uma infraestrutura montada, de energia, de estradas, de comunicação, escola para as crianças, hospitais, enfim, você tem uma comunidade montada. E, num determinado momento, você não pode utilizar isso. Então, eu, quando tenho falado fora sobre esse assunto, eu tenho dito que o produtor brasileiro, a sociedade brasileira, o Brasil abre mão de uma vasta quantidade de terras integradas ao sistema produtivo que não pode produzir. Isso em nome da conservação, da biodiversidade e da estabilização do clima. Isso tem que ter um preço, né? E o preço, eu sei que eu não vou conseguir cobrar de ninguém isso, mas esse preço tem que ser, no mínimo, em preferência de mercado, em reconhecimento. E nós temos levado esse assunto. Eu pareço mais o ministro do Meio Ambiente quando eu estou fora do que o ministro da Agricultura. Eu tenho defendido muito firmemente isso, as APPs que nós fizemos, a proteção da reserva legal, as margens de rios, e eu tenho tentado colocar nos BRICS e também no G20, é o seguinte, olha, o Brasil, e temos feito menção e colocado nas declarações de que o Brasil quer que os outros países tenham a mesma política ambiental que o Brasil tem, nessas questões de reserva legal, proteção de margens de rios e da biodiversidade. Porque eu sei que eles não poderão fazer, China não pode fazer, Índia não pode fazer, Estados Unidos não pode fazer, mas ao olhar para o Brasil, que faz, nos dê a atenção, no mínimo, um reconhecimento que nós fizemos. Não é possível que o Brasil, com tudo que já fez, com tudo que faz, com o respeito que tem, com a legislação dura que tem, na mão dura em cima dos produtores, ainda sai fora e ainda a gente vê que querem apontar o dedo no nariz da gente e dizer, vocês são irresponsáveis. Como? Como? E eu mostro por números muito claros, dados científicos da Embrapa, o doutor Evaristo acabou de mostrar um estudo sobre Mato Grosso, recentíssimo, 62% do território de Mato Grosso está preservado, o Brasil tem 61% do território preservado, 8% dele é utilizado para agricultura, 13% do território é de reservas indígenas, 11% do território brasileiro é mantido pelos produtores rurais sem receber um centavo por nada disso. Então, o esforço que a agricultura brasileira faz é grande. Se todos pudessem seguir, tenho certeza que nós não estaríamos discutindo aí aquecimento global e outras coisas. Chamei os segmentos, as indústrias, os produtores, associações, os que orbitam ao redor do governo e sempre precisam resolver seus problemas burocráticos, de que nós teríamos, pela minha passagem no Ministério, por ter sido e por ser um agricultor, um agroindustrialista, que trabalho no transporte, faço pesquisa, trabalho no setor agrícola numa cadeia completa. E como demando muito serviço do Ministério da Agricultura, muita regulação, eu falei para eles, vamos aproveitar a minha passagem por aqui e vamos ver o que nós podemos fazer para ajustar as regras atuais ao momento em que nós vivemos. E eles apresentaram, num primeiro momento, um trabalho bastante rápido, 120 demandas. Normas, decretos, instruções normativas, uma série de coisas que vêm e que vinham atrapalhando o setor ou que não dava fluidez ao setor. No primeiros meses nós resolvemos 60 ou 65 dessas demandas
e as outras todas já estão em fase final também. E nós não vamos parar por aí. Nós estamos sempre abertos às discussões que precisam ser feitas. Assim, vou dar um exemplo, se fazer o que é isso, o que é aquilo. Vou dar um exemplo para as pessoas entenderem bem o que acontece. Uma normativa do Ministério da Agricultura, por exemplo, dizia que os frigoríficos brasileiros, os exportadores de carne ou mercado interno brasileiro, ao sair as peças de carne congeladas dos seus respectivos frigoríficos, deveria sair com menos 18 graus centígrados lá dentro da carne. Você mete um termômetro, vai lá dentro. Menos 18, você pode exportar, pode tirar do frigorífico. Menos que isso, não pode. No mundo inteiro é menos 12. Eu não sei por que o Brasil era menos 18. Agora, tu imagine, isso numa regra quase 30 anos atrás. O Brasil gastando de menos 12 para menos 18, energia, tempo. Quanto custa isso para o Brasil um negócio desse? E no final de toda a discussão que foi feita, não se achou, não se teve na literatura, nos estudos, uma coisa que dissesse, não, tem que ser 18, tem que ser 12, como é o mundo inteiro, e nós mudamos para 12. Então, são exemplos assim de que nós temos no setor que atrapalham muito o dia a dia, custa dinheiro, e é sobre esses assuntos que nós estamos fazendo. Um outro exemplo rápido, uma empresa me procurou que faz semente de milho no mundo inteiro, e que o Brasil produz muito pouca semente de milho para vender fora. E por que não faz mais? Não faz porque as regras dos embarques na saída do porto podem fazer com que uma carga dessa possa demorar aí 1 mês, até 2 meses para sair. Nós estamos mexendo com um ser vivo, em temperatura e ambiente diferente, e você perde germinação. Chama o pessoal do Ministério. Por que é isso? Não, mas isso aqui não tem muita importância, isso aqui pode ser mudado. Muda. A empresa está vendendo 2 operações de produção de semente no México e no Chile, e está trazendo tudo para o Brasil. Então, são coisas simples que você mexe e que, às vezes, tem um significado bastante grande na economia. Vai sair a importação do café? Boa pergunta. Esperava lá, não aconteceu? Olha, eu estou convencido, minha equipe, o Ministério, está convencido que há necessidade. Os números que nós temos, que a Conab nos fornece, e eu tenho que aceitar esses números, todos nós sempre aceitamos os números da Conab, de levantamento de safra, de estoques, não vai ser agora que nós não vamos acreditar. Os produtores, as entidades do Espírito Santo que são contra essa possibilidade de abertura do mercado, contestaram os números da Conab, mandei refazer, pedi vocês acompanhem, porque se vocês têm razão nos números que dizem que tem café no Brasil, nós não teríamos por que importar. Mas os números são muito ruins e eu deveria ser o primeiro a defender a não importação, porque eu tenho que defender o produtor rural. Só que a não importação de café nesse momento, ou não suprimento de café para a indústria brasileira, nesse momento significa uma indústria fraca para o próximo ano e para os próximos anos. E não tem agricultura forte se nós não tivermos uma agroindústria forte. Portanto, olhar um pouco além do interesse do agricultor nesse momento pessoal dele, que tem estoque, que quer vender mais caro, o governo tem que olhar um pouco mais além. E o presidente Michel Temer me chamou semana passada, pediu minha opinião, eu dei minha opinião, estou com um documento pronto a encaminhar para a Camex, e ele me pediu para fazer mais uma reunião com o setor produtivo, principalmente do Espírito Santo. Marquei com o governador Paulo Artung para amanhã, às 11 horas da manhã. Acho que a gente vai antecipar um pouco, porque tem o presidente da Argentina, mas amanhã eu pretendo finalizar isso e fazer o encaminhamento, porque eu estou convencido disso. Entendo as razões políticas do deputado Evaí, que é um lutador disso, o senador Ferraço, eu já conversei com eles, falei, gente, eu entendo a posição de vocês, entendo a posição do agricultor, mas a gente precisa olhar um pouco mais além nesse processo, né? Passamos isso há poucos dias atrás com milho, passamos há poucos dias atrás com feijão. Quer dizer, não é possível que o consumidor brasileiro, as indústrias brasileiras, paguem um preço muito elevado daquilo que é o normal para o mercado.